Buenas peregrinos, como é que vocês estão? Chegamos no vídeo de sexta-feira, trazer um pouco de mitologia. Num dos últimos vídeos eu falei de falar sobre o mito relacionado à constelação, né, e ao templo de Dendera do Egito. Estou numa sala aqui nova, que eu estou fazendo no horário do trabalho, aqui no horário do almoço, fazendo o vídeo. E eu acho que vai ter um eco, uma ressonância no som, não sei ainda, mas vamos lá. No templo de Dendera é bem famoso, né, que tem a questão do céu e tem as constelações, né? Só que ali conta-se um mito também, que fala da iniciação. Um dos pontos chaves ali são a constelação de Órion. A constelação de Órion, ela representa Osíris triunfante, né? Osíris avançando, que na verdade quer dizer que é o ser humano, né, que está ali no processo de iniciação, no processo de lapidação e desenvolvimento. Sempre quando tem nos textos funerários, por exemplo, é uma relação da múmia com Osíris. Tem o Osíris no submundo, mas cada um que está passando pelos processos de iniciação é também um Osíris, né? E numa oitava mais física, né, é um Horus, né, que daí é aquela ideia do pai e do filho, né? Mas vamos tentar ser meio rápido e sucinto na explicação. Outra questão interessante antes de entrar, as três pirâmides, né, elas estão alinhadas ao cinturão de Órion, ou seja, ao cinturão de Osíris, que reforça esse aspecto iniciático, né? É algo curioso que, historicamente, né, arqueologicamente falando, nunca se encontraram uma múmia dentro das pirâmides. Lá tem sarcófagos diferentes dos sarcófagos de múmias. Um sarcófago de pedra negra, né, grandão, mas não tem múmia dentro. Curioso. Provavelmente, daí esse a gente não tem registro arqueológico, mas um registro mais iniciático, né? Provavelmente ali eram escolas de mistérios onde se passava as cerimônias de iniciação, de morte e ressurreição em vida, né? E então daí também tem esse reforço, né, das pirâmides está alinhado com a constelação de Órios, que é esse arquétipo do peregrino, né, arquétipo do que vai ser iniciado. Falando de uma roda, a roda zodiacal, né, porque é como se fosse uma caminhada de Osíris, iniciando em Áries e terminando lá em Peixes, né? Daí tem toda uma jornada e tem vários aspectos, né? Mas vamos focar um pouco mais no zodíaco, né? Lá no canto onde tem Áries é o leste. Falando de um templo, né, seria o leste, que é o início. E Áries, para nós que também tem a mudança, né, sazonal das rodas do ano, né, do hemisfério sul e norte, mas lá no Egito, Áries era o início da primavera. Então é quando as coisas surgem, quando há o nascimento, né, dessa potência que vai começar a caminhar. Então ela é o início. E um aspecto de Áries, né, como um carneiro, né, que o carneiro é o topador, né, é aquele que avança impetuosamente, né, não tem trava, sempre está avançando. Então é essa força espiritual que começa o seu processo, né? Segundo, a gente vai chegar na constelação de Touro, que é o signo fixo, né, da região do leste. Touro é o trabalho, né? Teve o início com Áries e agora vai ter todo o processo, né, de trabalho para ter forças para a jornada. Ele é um signo de nutrição e trabalho, né? Aí chegamos em Gêmeos, tem um aspecto mais de comunicação e de expansão, né? Como o Touro é mais fixo, é um aspecto de ter um desenvolvimento, mas é um desenvolvimento meio parado, né? E agora em Gêmeos é um desenvolvimento que vai se expandir, então vai começar a jornada desse iniciado, né? E a gente chega agora ao Sul. No Sul vai ter a constelação de
Câncer, que no Egito Câncer não era um caranguejo, e aí é interessante frisar isso. Câncer no Egito é simbolizado pelo escaravelho, e o escaravelho é o símbolo da iniciação em si, do processo, né, do iniciado, que assim como a borboleta, que é mais famosa hoje em dia, o escaravelho era para os egípcios, né? Que inicia-se como uma larva fraquinha, né, se batendo tudo no chão. Aí tem um desenvolvimento que ela vira agora não sei, eu esqueci o nome do segunda etapa dela, né, que ela fica como um casulo, né, bem um casulo, e aí se torna o escaravelho. Mas aí tem mais um detalhe: a casca do escaravelho ela é lacrada, e ele fica por muito tempo andando ainda no chão e se batendo e capotando, né? Daí alguém tem que ir lá e virar ele, ou o vento tem que bater e virar ele, né? Até que um dia essa casquinha se rompe, ele consegue abrir ela e descobre que tem asas, né? Daí ele voa. E diz que ele voa em sentido em espirais, né? Ele não voa em linha reta, né? Também é algo curioso. E isso mostra muito o processo do iniciado, né? Que inicia num processo de larva, a gente passa por um momento de morte, que está no casulo, e aí se torna, né, um pouco mais iluminado, como um escaravelho, mas ainda se batendo, né? Ainda com a casca fechada e sem abrir suas asas, né? Até um mestre que eu tive tinha um exemplo legal, que o escaravelho sempre cai, né, alguém tem que virar, né? Assim como a gente está andando na rua, a gente vê um besouro caído, a gente às vezes vira ele, né, para ele voltar a andar, se pegando um pouquinho e cai de novo. E talvez isso seja um bom exemplo de como os deuses nos veem no processo iniciático, né? A gente vai andandinho, capota, daí vai lá um deus, um bom dharma, um bom karma, virando de novo, a gente começa a andar, já faz uma cagada de novo e capota, né? E daí tem que vir a espiritualidade de novo e virar a gente, né? E a gente vai até que a gente descubra que tem asas e pode voar. Então o símbolo do escaravelho é bem interessante. Aí avançando, a gente tem a constelação de Leão. Leão é o símbolo já da força, né? A potência, e é o signo fixo do fogo. Então daí vai ter a aprovação do fogo, né? A iniciação do fogo. Avançando vai ter Virgem. Virgem tem um aspecto que ela simboliza uma faceta da deusa Ísis. Então dá para relacionar, né, agora o processo de Osíris, Órion como Osíris, né, que ele encontra, né, o seu amor. Então ele vai ter essa questão de encontro, né, seu amor, e vai ter mais força para avançar, né? E Virgem é um símbolo de nutrição também. Quem conhece os mitos gregos tem uma relação ali com os mistérios de Eleusis, né? Com Deméter, né? Tem muito esse aspecto da semente. Avançando, agora chegamos no oeste, vai ter, e o oeste, né, para os egípcios, né? O leste é onde nasce, o oeste é onde termina, porque é onde o sol se põe. E quando no Egito, quando se fala do oeste, está falando dessa morada, né? Como se fosse o paraíso ou o céu, né? E para iniciar a jornada no submundo, né? Nesse mundo dos mortos, a gente primeiro encontra a balança, né? E aí, curiosamente, a primeira etapa do oeste é Libra, que é o julgamento, né, do coração, ver se está justo e harmônico com o Dharma e com a natureza, no caso, no Egito, com Maat, com a justiça. E aí, o signo fixo do oeste, que é Escorpião, que é um aspecto de transformação. Se seu coração está puro em Libra, agora vai ter a transformação. Você vai se tornar digamos, um iniciado, ou um Osíris, né? Porque é esse processo de morte do antigo para o nascimento de um novo, que é o aspecto de Escorpião. E avançando agora, Sagitário. Sagitário, ele é também esse aspecto da expansão, é como se fosse a gente voltar lá para o leste, né? Que a gente falou de algo mais parado em Touro e uma expansão para fora com Gêmeos. Só que isso numa etapa muito baixa e material, né? Aqui no oeste a gente já vai ter esse aspecto de
introversão em Escorpião, e vai ter esse avanço agora em Sagitário, só que agora no oitavo superior. E até signos, né, esses complementares, né, Gêmeo e Sagitário, que Gêmeos é aquele pessoa que busca conhecimento, só que sabe muito, sabe pouco de muitas coisas, né? E Sagitário já é aquele que busca um conhecimento um pouco mais direto, né, como uma flecha, né, já que é o símbolo de Sagitário, né? Que é mais direto, ele aprofunda o conhecimento. Então aqui no oeste, Osíris já está completo, né? O iniciado já está, digamos, completo. Só que vai ter a grande batalha agora, que vai ser no norte. E o norte tem um aspecto de ser sombrio. E ali vai ter uma outra constelação, né? Vamos falar primeiro dos signos, né? Mas tem uma constelação a mais aí que vai ser o encontro de Osíris. Ela vai chegar em Capricórnio, que é um aspecto do inverno. Como eu disse, no Egito não tinha inverno, né? Mas é um momento de seca. Sagitário, Capricórnio tem um envolvimento com Sete também, né? Que é esse deus que é o ambíguo contra Osíris, né? Então vai começar esse processo de morte que as trevas vão estar tentando dominar, né? A corrupção vai tentar pegar esse iniciado. Em Aquário, que é o signo fixo do ar, no norte, vai ter um aspecto de dissolução. E, como eu disse, tem uma outra constelação ali, né, nessa região do norte, que é importante. Em todos eles tem outras constelações, né, mas não quis aprofundar no vídeo para não ficar tão longo. Mas no oeste tem uma importante que é a constelação de Tifon, que é a Ursa Maior. E tem a constelação também da Serpente, né, Serpentário, que é um crocodilo, né, para os egípcios. E tem também a constelação da Coxa, que é a Ursa Menor. E aí acontece muita coisa. Lá no sul, né, tem o Órion, né, ele vai estar é como se ele chegasse, né, nessa região do norte. Ele vai encontrar Tifon, que é a grande mãe. E é importante dizer que Tifon não é Sete. Tifon é a Tuaret, a deusa Tuaret, que é a deusa hipopótamo, que ela é a grande mãe e o caos inicial, né? É o que a gente falou lá nos primeiros vídeos sobre o mar e o caos inicial. E ela também é uma deusa da iniciação. É como se ela devorasse agora o neófito, ou agora o iniciado, e desse a luz a um ser perfeito. Ela é o que na Babilônia se falava, né, da deusa como aquela que transforma os homens em reis, porque ela destrói, né, o aspecto humano para se tornar realmente um aspecto divino. Primeiro é o humano, depois o iniciado e agora um divino, um ser divino. Então ela devora e destrói, que daí tem uma relação com a constelação de Aquário, essa dissolução, para criar algo divino e novo, uma grande transmutação. E essa última transmutação é o signo de Peixes. Né? Peixes as pessoas de Peixes normalmente são meio avoadas, meio espirituais, né? Mas numa oitava correta, né? Seguindo em harmonia, é um signo que tem um acesso com esse mundo superior, né? Com a divindade. Então aí vai ter essa dissolução para o nascimento de realmente uma divindade completa. E aí, essa divindade completa, de certa forma, se vai para os mundos superiores, só que essa história sempre continua, né? Daí volta o ciclo ao leste, com um novo Órion, com um novo peregrino ali na constelação de Ares, que vai começar todo o ciclo novamente. Então, ali no templo de Dendera conta essa história. E daí, como eu disse, vai ter outras constelações, outros desenhos ali no templo, que são os planetas também, né? Também a Lua é representada como o Babi, que é o babuíno, que tem uma relação com Isis também, né? Que ele sempre acompanha Isis. O babuíno que acompanha Isis, que é a Lua. Vai ter uma relação... Mercúrio, que daí vai ser Set. Vai ter Vênus, que é um deus masculino que eu esqueci qual é. O Sol, que é Ra.
Marte é Heruer, né, que é o Horus vermelho. Júpiter é um Horus entronado, que agora não vou lembrar o nome dele. E Saturno é um deus que é chamado como o Grande Touro, que pode ser um Apis, né, mas a tradução ficaria como Grande Touro. Então tem todos, né, esses conjuntos dos planetas, tem outras constelações também, que também vão agregar na história ali. Né? Outro ponto também, junto com Órion, no lado tem Sírius. E tem Sírius no sul, onde está Órion, e tem Sírius no norte. As duas, elas meio que se entrelaçam, né? Que Sírius tem dois aspectos. Ele pode representar a Ísis, e até em Dendera tem uma imagem no lado de Osíris, né, que é um touro, que representa esse aspecto de Isis Hathor, que acompanha o Osíris. E o outro aspecto é de Sírius como Anubis, né, o cão negro que acompanha, né, o peregrino na jornada e o protege. Né? Então é um aspecto também do nosso lado sombra, esse aspecto da sombra que também serve para nos proteger, né? Não só para nos transmutar, mas também como uma proteção. E aí caberia falar sobre os corpos do Antigo Egito, né? Que são 10 corpos, ou 9, tem algumas versões que é 9, mas tem 10. Que daí um desses corpos é a sombra, só que não vamos abordar isso nesse vídeo, mas dá para fazer futuramente sobre cada um dos corpos e entender o que é a relação da sombra, né, para os egípcios, né? Que ele não era visto como algo ruim. Daí, no caso em Dendera, essa sombra está representada como o Anubis, que acompanha Órion, né, nessa jornada. Então, o que nos cabe, né, é pensar nessa jornada e ter uma boa relação com os signos. Né? Cada um de nós tem um mapa astral que vai ter uma relação com cada signo. Eu, por exemplo, só tenho praticamente signos de fogo e ar no meu mapa, mas o meu signo solar mesmo é peixes, né, que é água, então uma pitadinha de água, mas o resto todo as conjunções são de fogo e ar, e não tem nada de terra. Né? Então eu tenho um problema em realizar coisas mais materiais e ter constância, essas coisas. E aí que dá a prova, né? A gente tem que passar todos os signos, tem que entender essas provações. Uma coisa também que um mestre meu falou uma vez, que é bem salutar, é que em cada vida, em cada encarnação, a gente vai ter um signo e vai ter uma correspondência com os outros planetas, lá no mapa astral. Mas a gente vai viver fortemente o signo. A ideia é que a gente aprenda todos os signos em uma encarnação, não precisa reencarnar de novo. E aí ele comenta que a melhor forma de bem se relacionar com os signos é uma relação humana, né? Em sociedade. Tipo, você conhece alguém de vários signos e você aprende com essas pessoas. Né? Que essas pessoas vão ter suas virtudes e seus defeitos, né? Que provavelmente tem uma influência ali astral. Então, aprender com isso e não julgar, né? E aí trazer isso para dentro. Né? Já que você está vendo algo errado em alguém, que você corrija não na pessoa, mas corrija em si mesmo. Né? Então, tem todo esse processo, né, dentro dos signos. Né? E uma boa dica é essa da convivência. Né? Um bom conviver vai ajudando. Eu, particularmente, tenho um grande problema, que muitas pessoas no meu entorno, daí o karma aparece, né? Para colocar pessoas que servem para te ensinar. Eu sou muito impetuoso e quero fazer as coisas muito rápido e às vezes sou meio agressivo, né, nesses momentos. E na minha vida sempre aparecem pessoas em volta que são muito paradas e lerdas, né? Que não são lerdas, né? Mas são muito minuciosas, né? E eu já quero fazer as coisas mais impetuosamente. Então eu tenho que aprender com essas pessoas. Eu tenho que aprender talvez a relaxar um pouco, curtir um pouco o momento, não querer sempre avançar. Né? Várias questões que ficam para se observar nesse processo iniciático que é a vida. Né? Então, sobre o mito de Dendera, acho que deu para falar bem. Então, até o próximo vídeo e boa jornada a todos!